Ele voltou mais cedo para casa, mas encontrou um silêncio que não deveria existir. Um vazio pesado, como se algo tivesse sido apagado antes mesmo de sua chegada. No meio da escuridão, uma simples faxineira fez o impossível. Mandou um homem poderoso ficar em silêncio. E ele obedeceu. Lá em cima, risadas, taças e vozes familiares escondiam um segredo capaz de destruir tudo o que ele construiu. E naquela noite, enquanto todos acreditavam que ele estava morto, alguém decidiu que ele precisava sobreviver, custe o que custar. Antes de descobrir o motivo que congelou até o mais temido dos homens, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intensas e cheias de reviravoltas. O voo particular pousou na fazenda às 22 horas, sem aviso, sem protocolo, sem nenhum dos rituais que normalmente acompanhavam a chegada de Renato Drummond de Lacerda a qualquer lugar do mundo. Nenhum empregado esperava na pista iluminada de terra batida. Nenhum jipe preto com vidros fumê se aproximou para buscá-lo. Apenas o barulho do motor morrendo devagar e a chuva fina que caía sobre o Pantanal sul-mato-grossense, como se o céu também tivesse decidido manter sigilo naquela noite. Renato desceu a escada do avião, carregando apenas uma mochila de couro, a mesma que usava há 12 anos para guardar o essencial. Documentos, um celular reserva e o revólver de cabo perolado que herdara do pai. Era um homem de 52 anos com a postura de quem nunca pediu licença para entrar em nenhum ambiente. Ombros largos, cabelo grisalho penteado para o lado, mandíbula firme que a vida havia esculpido com anos de decisões duras. O tipo de homem que os outros estudavam antes de falar. A fazenda Drummond ocupava 46 mil hectares, entre o município de Corumbá e a divisa boliviana. Era mais do que uma propriedade. Era um símbolo. Gado, soja, arrendamentos, acordos políticos firmados em jantares com governadores e senadores que vinham até ali ao meio do nada, porque era lá que as decisões reais eram tomadas. Renato havia herdado a terra aos 24 anos e triplicado o patrimônio em 3 décadas, diversificando em frigoríficos, armazéns e uma pequena mineradora que funcionava dentro das normas, exatamente porque ele nunca deixava que funcionasse de outro modo. Era respeitado onde o respeito significava algo concreto, contratos, votos, silêncio. Mas naquela noite, ao pisar no barro úmido da pista particular, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Desconforto. Uma espécie de pressão no peito que não era cansaço nem fome, mas sim aquele aviso silencioso que os homens de instinto aprendem a reconhecer antes que o racional consiga nomear. Era o mesmo aviso que o fizera recusar uma reunião em Cuiabá anos atrás, e que mais tarde soube que o poupara de uma armadilha financeira bem montada. Renato não acreditava em superstição, mas acreditava no seu próprio corpo quando ele insistia em dizer que alguma coisa estava errada. Ele não deveria estar ali. Oficialmente, Renato Drummond estava em Campo Grande em reuniões com representantes do governo federal sobre renegociação de dívidas rurais. Havia registros de sua presença no Hotel Nacional, câmeras de segurança que capturaram seu rosto na entrada, até uma ligação feita do quarto confirmando sua localização àquela noite. O álibi era sólido porque havia sido construído com cuidado, como tudo na vida de Renato Drummond. Mas o acordo havia desmoronado. 3 horas antes, em uma sala de reunião climatizada, o representante do ministério havia colocado sobre a mesa um documento diferente do que fora combinado. Cláusulas alteradas, percentuais que não fechavam. E pior, um sorriso. Pequeno, discreto, daqueles que os poderosos exibem quando sabem que a outra parte não tem escolha. Renato lera a sala em segundos, dobrou o documento, colocou no bolso e saiu sem dar explicações. No corredor, já estava ligando para o piloto. Não havia avisado ninguém que voltaria. Nem Silvana, sua esposa, que ficara na fazenda com a justificativa de uma enxaqueca que a impedia de viajar. Nem Gustavo, seu braço direito, administrador de toda a operação, homem de confiança há 15 anos. Renato simplesmente voltou porque alguma coisa dentro dele disse para voltar. Agora, caminhando pelo corredor de eucaliptos que levava à sede,
ele notou o primeiro sinal de que algo estava errado. Os postes de iluminação do jardim estavam desligados. Não era apagão. A luz da garagem estava acesa ao fundo. Era uma escolha. Alguém havia desligado as luzes externas. Os cachorros não latiam. 3 Rottweilers que jamais deixavam passar uma folha sem reagir. Silêncio completo. Renato parou no meio do caminho molhado e escutou a fazenda como se estivesse ouvindo um animal respirando. Havia movimento no segundo andar. Música baixa, quase imperceptível, e o tipo de silêncio calculado que as pessoas criam quando estão tentando ser discretas. Ele não entrou pela porta principal. Contornou o jardim lateral, passou pela horta e chegou à entrada de serviço nos fundos, que ficava sempre destrancada porque era usada pelos empregados na madrugada para buscar lenha. A porta cedeu sem barulho. A cozinha estava limpa e escura. Cheirava a desinfetante e a alguma coisa cozida que havia esfriado horas atrás. Renato ficou parado no batente, deixando os olhos se ajustarem à penumbra, um hábito aprendido não em curso nenhum, mas em anos de negociações em ambientes onde a informação chegava antes das palavras. Foi então que viu a figura no corredor. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, uniforme azul marinho, cabelo preso, segurando um pano de chão com as 2 mãos como se fosse o único objeto sólido disponível naquela noite. Ela o viu ao mesmo tempo que ele a viu. E durante um segundo que pareceu mais longo do que deveria, nenhum dos dois se moveu. Renato conhecia o rosto dela, mas não sabia o nome. Era a faxineira que trabalhava na sede há pelo menos 2 anos. Uma mulher que aparecia, limpava, desaparecia, e que ele nunca havia notado de maneira suficiente para fixar sequer o nome na memória. Era exatamente o tipo de pessoa que o mundo como ele o organizava tornava invisível. Ele abriu a boca para exigir uma explicação, e ela fez algo que nenhum dos seus subordinados jamais havia feito. Deu um passo rápido à sua frente, colocou os dedos na frente dos lábios e, com os olhos arregalados de uma urgência que não cabia em palavras, inclinou a cabeça para cima. Para o segundo andar. Renato ficou imóvel. Não por medo, mas porque o gesto dela continha uma informação que o paralelo racional ainda estava processando. Ela sabia de algo, e sabia que ele não sabia, e por algum motivo que ele ainda não compreendia, havia decidido avisá-lo em vez de simplesmente fingir não ter visto nada. Do andar de cima, a música subiu um pouco. Risos, taças, o som inconfundível de uma celebração íntima e descuidada, do tipo que só acontece quando as pessoas acreditam que estão completamente sós. Renato reconheceu a gargalhada antes mesmo de processar conscientemente que a estava reconhecendo. Era Gustavo. E a voz que respondeu a ela, levemente rouca, ligeiramente mais alta do que o habitual, era de Silvana. A faxineira ainda o olhava, não com pena, não com curiosidade, com algo mais sólido do que os dois, uma espécie de urgência prática, como quem sabe que o tempo disponível está diminuindo e que a decisão de agir ou não agir precisava ser tomada agora, naquela cozinha escura, antes que qualquer outra coisa acontecesse. Renato Drummond, dono de 46 mil hectares, havia voltado para casa sem avisar ninguém. E a única pessoa na fazenda que sabia disso era uma mulher cujo nome ele não conhecia. Ele ficou olhando para ela por mais alguns segundos, tentando ler o que havia por trás daqueles olhos escuros. Não havia traição. Não havia medo de ser descoberta fazendo algo proibido. Havia, ao contrário, uma espécie de determinação calma, quase cirúrgica, como se ela houvesse decidido antes da chegada dele o que faria, caso ele aparecesse. Como se de alguma forma ela já soubesse o que estava para acontecer bem antes de Renato sequer ter pousado naquela pista de terra. E então, ela fez o gesto mais simples e mais impossível da noite. Estendeu a mão, levou-a ao peito e sussurrou tão baixo que ele mal conseguiu ouvir, mas os lábios formaram as palavras com clareza absoluta. Meu nome é Cida, e a partir daqui o senhor vai precisar confiar em mim. Renato ficou olhando para ela por 3 segundos completos. Era o tempo que levava para avaliar um homem numa negociação,
e ele estava usando esse mesmo tempo para avaliar aquela mulher num corredor escuro, com a chuva batendo nos vidros da cozinha e vozes conhecidas ressoando do andar de cima, como um peso que ainda não havia pousado completamente. Cida não desviou o olhar, não recuou. Manteve a mão espalmada no próprio peito e os lábios cerrados com uma firmeza que Renato, em toda a sua experiência com gente, reconheceu imediatamente como a firmeza de quem já tomou uma decisão e está aguardando o outro lado aceitar os termos. Ele assentiu uma vez. Ela o conduziu para dentro do despensa, um cômodo pequeno e sem janela entre a cozinha e o corredor de serviço, onde os suprimentos da semana ficavam organizados em prateleiras de madeira. Fechou a porta com cuidado e, no escuro quase total, falou em um volume que era menos do que um sussurro. Era a voz de quem aprendeu a se comunicar em ambientes onde o silêncio tinha donos. Disse que havia chegado às 5 da tarde para fazer a limpeza semanal do segundo andar, como fazia toda quinta-feira. Disse que quando subiu pela escada dos fundos, ouviu vozes no escritório do senhor. A porta estava entreaberta e ela havia parado porque reconheceu o nome de Renato na conversa. E quando se reconhece o nome do patrão em um parágrafo que ninguém deveria estar ouvindo, o instinto manda parar. O que ela ouviu, disse Cida, não era uma conversa, era um plano. Renato esperou. Havia aprendido a não apressar as pessoas quando elas estavam entregando informações importantes. A pressa na hora errada produzia fragmentos. Ele queria o todo. Cida contou que Gustavo estava falando com alguém pelo telefone, alguém cuja voz ela não conseguia ouvir pelo aparelho, mas cujas respostas eram refletidas no que Gustavo dizia de volta. Falava sobre DAS, sobre transferências de procuração, sobre como a ausência de Renato em Campo Grande dava o tempo necessário para finalizar os documentos no cartório de Corumbá, que abriria às 8 da manhã do dia seguinte. Falava sobre Silvana com uma familiaridade que não era de administrador para a esposa do patrão, mas de dois cúmplices, alinhando os últimos detalhes de algo que já estava em curso há muito mais tempo do que aquela noite. E havia uma frase que Cida repetiu com precisão, porque havia repetido mentalmente desde que a ouviu até aquele momento. Se ele aparecer antes do prazo, vai ser um problema que vamos ter que resolver de um jeito que nenhum de nós vai gostar. Renato ouviu essa frase e sentiu o estômago endurecer. Não de medo, de raiva fria, o tipo que não se acende como fogo, mas se instala como ferro, pesada e silenciosa, e que produz clareza em vez de pânico. Havia nele uma parte antiga, construída nas negociações mais duras do agronegócio sul-mato-grossense, que sabia exatamente o que fazer quando alguém tentava tomar o que era seu. Mas havia outra coisa que Cida disse, e essa era diferente. Antes de sair do escritório, com cuidado para não ser vista, ela havia reparado na mesa de Renato. Sobre a escrivaninha de IP onde ele assinava documentos, havia um envelope grande, já aberto, com o carimbo do cartório de Corumbá e o brasão de um escritório de advocacia de Campo Grande, que ela conhecia porque o nome estava impresso no crachá de um homem que havia estado na fazenda 3 semanas antes, apresentado por Gustavo como um consultor de logística. Ela não era advogada, não entendia de procurações, mas sabia ler, e o que havia lido no canto do documento que ficara visível quando o envelope tombou era suficiente. Transferência de gestão integral dos ativos da fazenda Drummond Agropecuária Limitada, com vigência imediata a partir da data de registro. Renato ficou em silêncio por um longo momento. A chuva continuava lá fora. Do andar de cima chegava o som abafado de música, e de vez em quando a voz de Silvana em um tom que ele reconhecia porque havia sido seu durante 23 anos de casamento, mas que agora soava de um lugar completamente diferente. "Por que você está me contando isso?" ele perguntou. Cida levou um momento para responder. Não porque estava inventando a resposta, mas porque estava escolhendo as palavras certas para uma verdade que era simples demais para precisar de enfeite. Disse que trabalhava naquela fazenda há 2 anos e 2 meses, que antes tinha trabalhado em outras 3 propriedades na região, sempre como diarista, sempre como alguém que entrava pela porta de trás, limpava o que os outros sujavam e saía sem que ninguém soubesse direito o seu nome.
Disse que tinha uma filha em Corumbá que estava no 3º ano de enfermagem e que cada centavo que pagava a mensalidade saía do que recebia para limpar aquelas casas. Disse que não era ingênua, que sabia muito bem que o que estava fazendo tinha um risco, mas que havia ouvido coisas naquele escritório que não eram apenas sobre o patrão, eram sobre ela também. Que no plano que Gustavo havia descrito ao telefone, as duas únicas pessoas na sede naquela noite eram Silvana e ele próprio. E que se alguém precisasse garantir que não houvesse testemunhas do que acontecera ali, a conta ficava mais fácil se os empregados simplesmente não estivessem presentes para contar. Os outros 2 funcionários que normalmente dormiam na sede haviam sido dispensados mais cedo com a desculpa de uma reforma que começaria na manhã seguinte. Ela ficara apenas porque havia combinado de terminar a limpeza do 2º corredor antes de ir embora, e porque Gustavo, distraído com o telefonema, não havia percebido que ela ainda estava ali. Por isso, ela estava contando. Não era gratidão. Não era lealdade no sentido que Renato entendia quando pensava nessa palavra. Era uma mulher que havia calculado os riscos de 2 escolhas possíveis e decidido que a menos perigosa, a longo prazo, era a que também era a mais honesta. Renato ficou olhando para ela no escuro da despensa por mais alguns instantes, e então perguntou se ela sabia de uma saída da casa que ele não conhecia. Cida respondeu sem hesitar. Disse que sabia de várias. Havia uma em especial que ela havia descoberto por acidente, 3 meses atrás, quando procurava um registro de água para fechar durante uma limpeza nos fundos do porão. Atrás de um armário antigo de cedro, cheio de ferramentas enferrujadas e caixas de arquivo que ninguém abria há décadas, havia uma porta baixa, quase invisível contra a pedra da parede, que dava acesso a um corredor subterrâneo. Ela havia entrado apenas alguns metros antes de recuar, mas o suficiente para ver que o corredor continuava, largo o bastante, para 2 pessoas caminharem lado a lado, com o chão de terra batida levemente inclinado para baixo. Renato ouviu isso, e algo na memória remota se moveu. O pai havia mencionado uma vez, em uma conversa de fim de tarde na varanda, que o avô havia mandado construir a sede sobre uma antiga estrutura de pedra que vinha da época das tropas de mulas. Dissera isso com o tom de quem não liga muito para a informação, e Renato, então com 20 anos e com a cabeça em outra direção, não havia prestado a atenção devida. Agora, essa informação ressurgia de um lugar antigo da memória, com uma precisão que o tempo, às vezes, preserva melhor do que a atenção consciente. O avô havia construído saídas porque o avô havia sobrevivido a coisas para as quais as saídas eram necessárias. Renato respirou fundo uma vez, ajustou a mochila no ombro e olhou para Cida no escuro. Havia tomado decisões mais difíceis do que confiar em uma faxineira que não devia nada a ninguém, e mesmo assim estava ali. As decisões mais difíceis, descobrir ao longo da vida, eram quase sempre as mais simples quando se removia o orgulho da equação. Vamos, ele disse, e foi ela quem saiu na frente. O porão da sede da fazenda Drummond cheirava a tempo. Não ao cheiro de bolor que os anos costumam depositar em lugares esquecidos, mas ao cheiro seco e mineral das pedras velhas, da argila compactada, do cobre oxidado das tubulações que datavam de quando o avô de Renato havia feito a primeira reforma da estrutura original. Era um cheiro que lembrava permanência, e permanência, Renato havia aprendido, era exatamente o oposto do que estava acontecendo naquela noite. Cida havia pego a lanterna pequena que mantinha no bolso do avental, o tipo de objeto prático que uma mulher acostumada a trabalhar em espaços que outros ignoravam sempre carregava sem fazer anúncio. Ela caminhou à frente entre as prateleiras de arquivo e os equipamentos agrícolas aposentados, girando pela esquerda, até chegar ao fundo, onde o armário de cedro encostava na parede de pedra como se tivesse crescido ali. Renato empurrou o armário com o ombro. Era pesado, mas se movia. O piso de concreto abaixo era liso o suficiente para que alguém o tivesse movido antes com regularidade. Isso chamou sua atenção. Não havia arranhões novos no concreto. O armário havia sido deslocado muitas vezes. Por quem e quando ele não sabia, mas a ideia de que aquela passagem havia sido usada recentemente por alguém que ele não conseguia identificar
adicionou uma camada a mais de inquietação ao que já era uma noite suficientemente complicada. A porta atrás do armário era de madeira grossa com dobradiças de ferro. Abriu sem ranger. As dobradiças estavam lubrificadas. Renato percebeu isso e ficou em silêncio por um momento. E Cida, que o observava com aquela atenção calma que ele já começava a reconhecer como uma característica dela, disse apenas: "Alguém passa óleo nessas dobradiças de vez em quando." Não fui eu. Eles entraram no corredor. A lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, mas era o suficiente para ver que o túnel havia sido construído com algum cuidado. As paredes eram de pedra empilhada com argamassa, o teto baixo, mas contínuo, o piso de terra firme. Havia marcas nas paredes da altura de um cotovelo, o tipo de marca que se faz quando se caminha em um espaço apertado carregando alguma coisa. O túnel desceu levemente por uns 30 metros e então virou à esquerda, acompanhando, Renato calculou, o alinhamento do canal de irrigação que corria nos fundos da propriedade. Enquanto caminhavam, ele foi processando o que Cida havia dito. A transferência de gestão dos ativos, o cartório de Corumbá abrindo às 8 da manhã. Gustavo com acesso irrestrito aos arquivos e senhas porque era exatamente para isso que Renato o havia contratado 15 anos atrás, para operar o negócio quando ele próprio não estava. Era uma arquitetura de confiança, que se tornara uma arquitetura de vulnerabilidade, e a transição entre as duas havia acontecido em algum ponto que ele agora precisava identificar. Mas havia algo mais urgente do que a retrospectiva. Ele tirou o celular reserva da mochila. Sem sinal. O túnel estava fundo o suficiente para bloquear completamente a cobertura, o que significava que qualquer contato com o mundo externo precisaria esperar. Guardou o aparelho e continuou caminhando. Cida parou abruptamente. Ela havia levantado a mão direita em um gesto instintivo de pausa, a lanterna apontada para o chão. Renato parou ao lado dela e ouviu o que ela havia ouvido antes dele, passos acima de suas cabeças. Pesados, regulares, no ritmo de alguém que caminhava com propósito. O teto do túnel transmitia o som com uma clareza surpreendente, como uma membrana entre dois mundos. Não era Silvana. Silvana andava diferente, mais leve. Eram dois pares de passos, na verdade, um mais pesado que o outro. E havia vozes abafadas, mas presentes, com o tom de urgência que ele reconhecia. Pessoas que estão verificando cômodos. Alguém estava procurando por eles. Renato fez o cálculo rápido. Gustavo podia ter recebido uma ligação. O piloto do avião, ao chegar a Campo Grande, ou ao comunicar o pouso em alguma frequência, podia ter gerado um registro. Havia formas de saber que ele havia voltado sem que ele mesmo tivesse dito a ninguém, e Gustavo tinha os recursos e os contatos para saber dessas formas. Cida apagou a lanterna. O escuro foi total e imediato, do tipo que não existe em lugar nenhum onde a luz do mundo consegue entrar. Renato ficou completamente imóvel. A respiração de Cida ao lado era controlada e ritmada, e ele percebeu que ela estava praticando uma forma de calmaria que não era passividade, mas concentração. Era a respiração de alguém que já havia estado em situações difíceis antes e havia aprendido que o pânico não resolve, mas a atenção resolve. Os passos acima se afastaram. As vozes diminuíram. Depois de um tempo que era difícil de medir no escuro absoluto, Cida reacendeu a lanterna, agora coberta parcialmente com a palma da mão para reduzir o alcance do feixe. "Temos que chegar ao canal antes que eles organizem alguma coisa lá fora", ela disse. Renato perguntou como ela sabia que o túnel chegava ao canal. Ela disse que havia voltado outra vez, depois do dia em que descobrira a passagem, que havia entrado de dia com uma lanterna melhor e caminhado até o fim. Que o túnel terminava em uma câmara de pedra com uma grade de ferro sobre a cabeça e que através da grade havia podido ver o céu, e ao lado as margens do canal de drenagem que cortava o fundo da fazenda. Renato ficou olhando para ela por um momento. "Por que você voltou?", ele perguntou. Cida levou uns 2 segundos antes de responder. Disse que sempre havia gostado de saber onde ficavam as saídas, que era o tipo de coisa que uma mulher aprende quando passa a vida inteira entrando pelos fundos. Eles continuaram caminhando.
O túnel virou mais uma vez e começou a subir. O ar ficou levemente mais úmido, com o cheiro de terra molhada e vegetação que vinha da superfície. Renato sentiu o barro do piso mudar de textura, mais macio agora, e a pedra das paredes deu lugar gradualmente à terra reforçada com madeira. Estavam chegando. A grade de ferro estava acima deles, exatamente como Cida havia descrito. Renato empurrou com os 2 braços. Cedeu com mais facilidade do que esperava. As dobradiças, como as da porta, estavam tratadas. Ele subiu primeiro, depois estendeu a mão para Cida. Saíram na margem do canal num trecho coberto por capim alto que os escondia da vista da sede. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. No escuro, com as luzes da fazenda ao longe, Renato podia ver movimentos. Pelo menos 3 figuras se deslocando entre as construções com lanternas, num padrão que não era de busca casual. Era uma varredura. Ele e Cida ficaram agachados no capim por alguns instantes. E então, a uns 200 metros ao longo do canal, no ponto onde o caminho de terra da fazenda cruzava com a estrada velha que levava à sede do município, havia uma luz. Um farol único, desalinhado, piscando irregularmente como o de um veículo velho, cujo sistema elétrico há muito pedia aposentadoria. Cida o viu ao mesmo tempo que ele. E foi a primeira vez, naquela noite inteira, que ele viu algo próximo a um sorriso no rosto dela. Pequeno, discreto, mas presente. Ela disse: "Aquele carro é meu." Renato olhou para o farol piscando a 200 metros e depois olhou para ela. Em toda a noite, desde o corredor escuro com o pano de chão até o túnel de pedra, e agora aquele capim encharcado com luzes de busca ao fundo, havia uma constância no comportamento de Cida que ele não havia encontrado em nenhum dos seus subordinados bem pagos, nenhum dos seus assessores treinados, nenhum dos seus aliados políticos acostumados a se posicionar conforme o vento. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito, sem anunciar, sem negociar, sem esperar reconhecimento antes de agir. Era uma forma de integridade que ele havia lido sobre em discursos de formatura e nunca havia encontrado na prática com aquela nitidez. O Gol branco de 2003 tinha o para-choque dianteiro preso com arame e o banco do passageiro coberto por uma toalha de praia desbotada. O motor roncou 2 vezes antes de pegar e o cheiro de gasolina velha se misturou ao da chuva quando Cida colocou a primeira marcha com a familiaridade de quem havia colocado aquela marcha 10.000 vezes. Renato Drummond, que nos últimos anos havia se deslocado apenas de jatinho particular ou de caminhonetes blindadas com o motorista, entrou no carro sem dizer uma palavra e fechou a porta com cuidado para não tirar o que restava da maçaneta. Cida saiu devagar, sem ligar os faróis, guiando pela memória nos primeiros 200 metros, até que a curva do caminho os escondeu completamente da sede. Só então ligou as luzes e acelerou na direção da estrada estadual. Renato tentou o celular reserva. Um sinal fraco, intermitente, o suficiente para fazer uma ligação se ela não durasse muito. Ele pensou rapidamente em quem ligar. Não havia muitas opções. Todo o círculo próximo estava de alguma forma ligado a Gustavo ou à administração da fazenda. Mas havia um nome que ficava fora desse perímetro. Um nome que estava fora de quase tudo há anos por escolha própria. Ele discou. O telefone chamou 4 vezes. 5. Na sexta, uma voz rouca e levemente irritada respondeu com o tom de alguém que havia sido acordado do primeiro sono profundo. "Dirceu", disse Renato. "Sou eu." Houve uma pausa. Dirceu Falcão era o irmão mais velho de Renato, 10 anos à frente dele na vida e 20 anos afastado do negócio da família por escolha mútua e com o acordo de que nenhum dos dois precisaria explicar a razão para o outro. Dirceu vivia em Bonito, a 300 quilômetros dali, administrando uma pousada de ecoturismo que mal dava lucro e que ele preferia infinitamente a qualquer coisa que envolvesse gado, política ou dinheiro de fazenda. Mas Dirceu era alguém que Gustavo não controlava. E isso, naquele momento, era o bem mais raro que Renato conseguia imaginar. A ligação caiu antes que pudesse explicar mais do que o essencial, que estava em trânsito, que não podia voltar para o hotel, que precisava de um lugar para as próximas horas,
e de alguém de confiança que pudesse fazer uma consulta discreta no cartório de Corumbá antes das 8 da manhã. Dirceu ouviu sem interromper e disse apenas: "Eu entendi. Passa em Anastácio. Tem um posto na saída da ponte. Eu mando alguém." A ligação caiu. Renato olhou para o celular por um momento e então o guardou. Ao lado dele, Cida dirigia com os olhos na estrada, mas havia uma tensão nova nos ombros dela, que não estava lá quando saíram do canal. Ele percebeu e perguntou o que era. Ela disse que havia alguém nos acompanhando. Renato virou para o espelho retrovisor. A uns 300 metros atrás, 2 faróis altos avançavam no mesmo ritmo que eles, mantendo a distância como quem não quer ser percebido, mas também não quer perder de vista. A estrada secundária que eles usavam não era rota de passagem. Não havia razão para outro veículo estar ali àquela hora, naquela direção, naquele ritmo preciso. "Quanto tempo você está vendo esses faróis?" ele perguntou. "Desde o 2º quilômetro depois do canal", ela disse. "Não quis falar antes porque não tinha certeza. Agora tenho." Renato fez os cálculos. A estrada para Anastácio tinha mais 23 quilômetros. O Gol não ia passar de 120 na descida e o veículo atrás parecia maior, mais pesado, mas também mais rápido. Se quisessem fechar, fechariam antes da cidade. "O que você conhece dessa estrada?" ele perguntou. Cida respondeu sem tirar os olhos da frente. Disse que havia um sítio abandonado a 8 quilômetros à esquerda, com um galpão de alvenaria que ficava a uns 500 metros da estrada por uma trilha de terra. Disse que a trilha não aparecia no Google Maps, porque havia sido aberta pelos próprios donos do sítio para desviar de uma área de alagamento sazonal. Disse que sabia disso porque o filho do antigo proprietário havia sido colega de escola da filha dela em Corumbá, e que ela havia visitado aquele sítio 3 ou 4 vezes antes de a família vender a propriedade. "Como você guarda tanta coisa na cabeça?" ele perguntou. Ela disse: "Quando você passa a vida inteira sendo ignorada, aprende a observar o que os outros não observam." Renato ficou quieto por um momento. Havia nas palavras dela algo que não era amargura. Era mais próximo de um fato enunciado com a mesma neutralidade com que se descreveria o clima. 8 quilômetros, ele disse. "Quanto tempo?" "Uns 6 minutos nesse ritmo. Precisamos estar dentro da trilha antes que eles virem a curva." Ela pisou no acelerador. O motor do Gol reclamou nas rotações mais altas, mas respondeu. E o velocímetro subiu até o ponto em que a carroceria começou a vibrar como uma coisa que preferia ir devagar, mas estava sendo convencida do contrário. Os faróis atrás aceleraram também. Os 6 minutos foram 5. Cida entrou na trilha sem reduzir a velocidade, o que fez o carro saltar nos primeiros buracos e arranhar o para-choque traseiro numa pedra saída do chão. Ela apagou os faróis e continuou no escuro por outros 200 metros, usando apenas a memória e a claridade fraca da garoa, que havia diminuído quase ao nada. Parou o carro atrás do galpão e desligou o motor. Ficaram em silêncio. 15 segundos depois, o veículo que o seguia passou pela entrada da trilha sem diminuir a velocidade, os faróis varrendo rapidamente a vegetação de ambos os lados antes de seguir em frente. Esperaram mais 2 minutos. Nada voltou. Renato soltou o ar que havia prendido sem perceber. Cida abriu a porta e saiu. Ele ouviu passos no chão úmido e então a luz da lanterna dela reapareceu do lado de fora. Saiu também. Ela estava examinando o galpão. A fechadura da porta estava enferrujada, mas não travada. Havia caído a tempo. Empurrou a porta e entrou. O interior cheirava a terra e a madeira úmida, mas havia uma bancada de alvenaria ao fundo, sólida, e algumas estruturas de metal que pareciam restos de equipamento de irrigação. "Vamos ficar aqui até o amanhecer", ela disse. Não como pergunta. Renato encostou na parede do galpão e ficou olhando para ela enquanto ela examinava o espaço com a lanterna metódica, verificando cada canto antes de se sentar. Era a mesma metodologia com que ele a havia visto, agora se lembrando, examinar os cômodos da sede antes de limpar, sempre um olhar completo antes de começar. Ele disse, "Cida." "Eu não sei seu sobrenome." Ela disse, "Aparecida Moreno Câmara."
mas todo mundo sempre chamou de Cida, até os que deveriam saber meu nome completo. Renato ficou em silêncio por um momento. Havia em toda aquela noite uma estrutura que ele estava começando a reconhecer, não como algo que havia acontecido com ele, mas como algo que havia sido construído ao longo de muito tempo por pessoas que contavam exatamente com que ele nunca prestasse atenção nas pessoas certas. E a ironia era que a única que poderia desfazer isso era exatamente uma das que ele nunca havia visto. O amanhecer no Pantanal não chega de uma vez. Ele se infiltra, primeiro como uma claridade azulada que a escuridão ainda não decidiu aceitar, depois como uma faixa laranja no horizonte raso onde o cerrado encontra o céu, e só então como luz completa, súbita quase, como se o sol tivesse esperado ter certeza de que o mundo estava pronto antes de aparecer. Renato havia ficado acordado a noite toda. Não por incapacidade de dormir, havia dormido em condições piores, mas porque havia coisas que precisavam ser pensadas naquelas horas antes do movimento recomeçar, e o pensamento funcionava melhor quando ninguém mais estava acordado para interferir. Cida havia dormido 3 horas, encostada na bancada de alvenaria, com a toalha de praia do banco do carro, como travesseiro improvisado. Dormiu como alguém que sabe fazer isso onde e quando o corpo pede, sem cerimônia e sem drama. Acordou antes do sol, foi até fora do galpão, ficou alguns minutos na garoa que tinha voltado durante a madrugada e voltou com os olhos claros e a postura de quem estava pronta para o que viesse. Renato havia organizado o que sabia em ordem. Primeiro, Gustavo e Silvana estavam operando uma transferência de gestão que, se registrada no cartório às 8 da manhã, teria validade legal imediata. Ele precisava chegar antes disso com documentação que bloqueasse ou contestasse o processo. Segundo, para fazer isso precisava de um advogado de sua confiança, não dos escritórios de Campo Grande associados à fazenda, mas alguém de fora do sistema que Gustavo havia construído ao longo dos anos. Terceiro, o irmão havia prometido mandar alguém ao posto de Anastácio, e esse alguém era agora o elo mais confiável que tinha. O celular havia perdido a carga durante a madrugada, sem carregador. Cida tirou do bolso do avental um carregador portátil, um daqueles retangulares e simples que se compra em loja de conveniência, e o conectou ao celular de Renato sem dizer nada. Ele ficou olhando para o objeto por um segundo antes de dizer obrigado. Ela disse: "É um hábito. Minha filha me ligou uma vez de emergência com o celular quase morto, e desde então eu carrego isso sempre." Quando o telefone voltou a funcionar, havia 3 mensagens de Dirceu. A última dizia apenas: "Marli está no posto. Ela tem o que você precisa." Marli era a filha mais velha de Dirceu, prima de Renato, advogada formada em Dourados, com especialização em direito agrário. Uma mulher de 41 anos que nunca havia feito parte do círculo de negócios da fazenda, exatamente porque Renato, em um excesso de cautela que agora se revelava como uma precaução providencial, havia sempre mantido a família separada da estrutura societária. Eles chegaram ao posto de Anastácio às 6h40 da manhã. Marli estava encostada em um Hilux prata, com uma pasta de documentos no colo e um café na mão, como alguém que havia acordado cedo e se preparado com a mesma seriedade que aplicava às audiências. A reunião aconteceu dentro do carro de Marli, com o ar-condicionado no mínimo, e o mapa do município de Corumbá aberto no tablet. Renato explicou o que sabia. Cida acrescentou o que havia ouvido, com precisão de datas e termos que surpreendeu Marli o suficiente para fazê-la levantar os olhos do bloco de anotações uma vez. Marli disse que havia 2 frentes de ação imediata. A primeira era uma medida cautelar para suspender qualquer ato notarial que envolvesse os ativos da Fazenda Drummond pelo prazo de 48 horas. Ela já havia redigido o pedido na madrugada com base no que Dirceu havia transmitido. Precisava apenas da assinatura de Renato e de uma declaração de Cida como testemunha. A segunda frente era mais delicada. Havia uma cláusula no contrato social da Fazenda Drummond Agropecuária Lida, que Renato havia inserido anos atrás, numa das raras revisões contratuais que fez sem o envolvimento de Gustavo,
porque fora um período de desconfiança temporária que depois havia passado, ou assim ele achara. A cláusula estabelecia que qualquer transferência de gestão superior a 30% dos ativos totais da empresa exigia a anuência de 2 sócios secundários com mais de 3 anos de vínculo. Os 2 sócios secundários eram Dirceu e Marli. Renato ficou olhando para a prima por um longo momento. Disse: "Você sabia dessa cláusula?" Ela disse: "Eu a redigi. Você não se lembrava porque faz 10 anos e você assinou 20 documentos naquele dia." Renato ficou em silêncio. Havia algo levemente desconcertante em descobrir que havia se protegido de uma ameaça que ainda não existia e que a proteção havia vindo de pessoas que ele havia mantido deliberadamente à margem do negócio. Mas havia algo mais que Marli precisava dizer, e ela disse com o cuidado que os advogados usam quando a informação é ao mesmo tempo boa e complicada. A cláusula era válida, mas só era invocável se Renato aparecesse em pessoa perante o cartório ou perante um tabelião com plenos poderes de comprovação de identidade. Se o processo de transferência fosse iniciado sem que ele aparecesse para contestar, a cláusula caducava em 48 horas por presunção de ausência voluntária. Eram 6h55 da manhã. O cartório de Corumbá ficava a 42 quilômetros dali, pela BR-262. Com trânsito livre naquele horário, 35 minutos de carro. Renato olhou para Marli. Depois olhou para Cida, que estava sentada no banco de trás com o bloco de Marli no colo, onde havia escrito sua declaração com uma letra pequena e muito mais organizada do que qualquer um poderia ter esperado de alguém que havia passado a noite num galpão abandonado. Cida levantou os olhos do papel e disse: "Já terminei." Marli arrancou o carro e colocou no GPS a rota mais rápida para o centro de Corumbá. O percurso pela BR-262 naquele horário era livre de congestionamento, mas não de tensão. Renato ficou de olho no espelho lateral durante os primeiros 10 quilômetros, verificando se havia algum veículo saindo das mesmas imediações do posto. Não havia, ou não havia ainda. A distância não significava que estivessem livres, significava apenas que tinham tempo, e o tempo era uma variável que ele precisava administrar com muito mais cuidado do que havia feito nas últimas horas. Marli ligou para o escritório dela em Dourados, enquanto dirigia, deixando uma mensagem para a secretária com instruções para localizar um contato no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assim que o expediente começasse. Não explicou o motivo. Apenas disse que era urgente e que o nome Drummond estava envolvido, o que, no universo jurídico daquela região, era informação suficiente para garantir que a mensagem seria tratada com a seriedade necessária. Cida ficou em silêncio no banco de trás durante boa parte do trajeto. Renato a observou pelo espelho retrovisor algumas vezes e percebeu que ela não estava descansando, estava pensando. O tipo de pensamento que não produz expressão facial, mas que se manifesta em uma levíssima contração dos músculos ao redor dos olhos, como alguém organizando uma sequência de informações numa ordem que ainda não havia revelado a ninguém. E enquanto o Hilux acelerava na BR-262, com o sol nascente batendo pela janela lateral, Renato percebeu que havia algo que precisava dizer. Não como patrão. Não como o homem que havia chegado de jatinho na noite anterior crente que controlava tudo, mas como alguém que havia passado uma noite inteira sendo carregado pelo conhecimento e pela coragem de uma pessoa que ele nunca havia enxergado antes. "Cida", ele disse, "quando isso tudo acabar, eu quero conversar sobre seu contrato." Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando pela janela para o cerrado passando, para as seriemas paradas na beira da estrada, para o céu que ficava mais azul a cada minuto que o sol subia. Depois disse: "A gente vê isso depois, doutor. Primeiro vamos garantir que você ainda tem alguma coisa para oferecer contrato." E Marli, que estava na direção e que não havia sorrido uma vez desde que chegara ao posto, soltou uma risada curta e genuína que ecoou pelo carro por um segundo antes de voltar a se concentrar na estrada. O cartório do primeiro ofício de Corumbá ficava em um sobrado cor de ocre na rua Frei Mariano, a 2 quadras da orla do Rio Paraguai.
Era um desses lugares que a cidade havia construído antes de saber que ia crescer, e que depois ficou pequeno demais para o movimento, mas grande demais para ser substituído sem briga. Às 7h40 da manhã, o tabelião ainda não havia chegado, mas a escrivã-chefe já estava atrás do balcão, com a chave pendurada no pescoço e os óculos de armação metálica que ela usava desde antes de o prédio ter recebido ar-condicionado. Marli entrou primeiro. Renato entrou por último, e houve um segundo em que a escrivã o reconheceu e abriu a boca para dizer alguma coisa antes de decidir que não era o momento. Havia outro cliente na sala de espera, um homem de terno claro com uma pasta de documentos no colo e o rosto do tipo que não diz nada, mas que Renato reconheceu imediatamente. Era o advogado cujo nome estava no brasão do escritório de Campo Grande. O mesmo nome que Cida havia descrito na noite anterior. O mesmo homem que Gustavo havia apresentado como consultor de logística 3 semanas atrás. O homem os viu entrar. Sua compostura durou uns 3 segundos, antes de quebrar de uma forma muito pequena. Um piscar de olhos ligeiramente mais longo do que o normal, uma deglutição discreta, mas suficiente para quem sabia o que estava procurando. Renato não disse nada. Caminhou até a escrivã e pediu que chamasse o tabelião com urgência, que havia uma contestação de ato notarial a ser protocolada antes de qualquer outro procedimento do dia. A escrivã foi. O advogado ficou sentado. Marli se posicionou de forma a bloquear o acesso à porta de entrada, sem fazer isso parecer intencional. O tabelião chegou aos 8h02, levemente irritado pela convocação antecipada e carregando um café que não havia terminado. Quando viu Renato Drummond na sua sala de espera, ele parou, olhou para o advogado de terno claro, olhou de volta para Renato e teve a expressão de um homem que de repente compreende que vai ter um dia muito mais complicado do que havia planejado. O que se seguiu durou 40 minutos. Marli apresentou a medida cautelar, que estava redigida com a precisão cirúrgica de uma especialista em direito agrário que havia passado a madrugada em cima do texto. Renato apresentou os documentos de identidade e assinou o protocolo de presença. Cida entregou sua declaração assinada, manuscrita, com dados completos e o número de seu RG de Corumbá. O advogado de terno claro tentou intervir uma vez. Marli o interrompeu com uma referência ao Código de Processo Civil que o deixou em silêncio por tempo suficiente para que o tabelião aceitasse o protocolo. O ato notarial de transferência que Gustavo havia agendado para as 8 da manhã foi suspenso por 48 horas. Quando saíram do cartório, o sol já estava alto e o calor de Corumbá começava a se instalar com a seriedade que a cidade reservava para os dias de outubro. Renato parou na calçada e ficou olhando para o rio Paraguai ao fundo da rua, largo e marrom e indiferente a toda a história humana que acontecia nas suas margens há séculos. Marli disse que o próximo passo era acionar formalmente o Conselho de Administração da Fazenda, que incluía 2 representantes externos, cujos contratos Gustavo não tinha poderes para rescindir unilateralmente. Disse que isso precisava acontecer nas próximas horas, antes que Gustavo soubesse o que tinha ocorrido no cartório e tomasse medidas alternativas. Renato estava ouvindo, mas uma parte da atenção estava em outro lugar. Estava pensando no que Cida havia dito no galpão na noite anterior, sobre a passagem subterrânea, sobre as dobradiças lubrificadas, sobre o armário que havia sido movido muitas vezes sem deixar marcas novas no concreto. Havia algo que ele não havia perguntado ainda, e que agora, com a urgência imediata resolvida, estava pronto para perguntar. Cida, ele disse, aquela passagem atrás do armário de cedro. Você disse que as dobradiças estavam lubrificadas, que alguém as mantinha, e que não era você. Ela o olhou por um momento antes de responder. Disse que havia suspeitado há algum tempo, mas que só havia confirmado 6 semanas atrás, que havia visto Gustavo sair pela porta dos fundos do porão uma tarde, num horário em que ele deveria estar em reunião na sede administrativa, que havia esperado e que ele havia voltado 40 minutos depois pelo mesmo caminho, com as calças sujas de barro até o joelho, que não havia dito nada porque não era sua função dizer nada. Não era seu lugar fazer perguntas
sobre o que o administrador da fazenda fazia nos corredores subterrâneos, mas que havia guardado a informação. Renato ficou em silêncio. A imagem se formava com uma lógica que, uma vez vista, não podia ser desfeita. Gustavo conhecia o túnel. Gustavo havia usado o túnel. E se Gustavo havia usado o túnel para entrar ou sair da fazenda sem ser registrado pelas câmeras da sede, havia uma razão para isso que ia além da simples aventura. Havia reuniões, havia pessoas, havia uma outra camada do que estava acontecendo que ele ainda não havia chegado. Marli percebeu a expressão de Renato e perguntou o que era. Ele disse que precisavam ir à fazenda, não pela entrada principal, mas pelo canal. Que havia algo no porão que precisava verificar antes que Gustavo tivesse chance de reorganizar qualquer coisa que estivesse guardado ali. Marli disse que isso era imprudente, que juridicamente o terreno estava protegido, mas que fisicamente ainda era território de Gustavo por mais 48 horas. Renato disse que sabia. Cida disse que também sabia e que iria junto. Marli olhou para ela por um momento com a expressão de uma advogada avaliando uma variável inesperada. Depois disse, tudo bem, mas eu dirijo. E os três voltaram para o Hilux com o sol de Corumbá batendo nas costas, como se o Pantanal inteiro estivesse esperando para ver o que acontecia a seguir. No caminho de volta para a fazenda, Renato ficou no banco de trás ao lado de Cida, o que foi uma inversão tão sutil de hierarquia que ninguém comentou, mas todos perceberam. Marli dirigia com a mesma concentração com que havia apresentado a cautelar. Aquela atenção técnica que não desperdiça energia em detalhes que não afetam o resultado. Renato disse, olhando pela janela para o cerrado que desfilava, que havia passado 15 anos confiando em Gustavo para administrar cada aspecto da fazenda. Que havia delegado porque havia construído sistemas e verificado os sistemas e achado que os sistemas eram suficientes. Que havia esquecido, nesse processo todo, que sistemas são feitos por pessoas, e que pessoas mudam, e que a mudança quase nunca aparece nos relatórios. Cida ouviu sem interromper. Depois disse uma coisa que ficou no ar do carro por vários segundos depois que foi dita. As pessoas que a gente ignora sempre enxergam mais do que as que a gente presta atenção, porque a gente nunca age diferente na frente delas. Marli, sem tirar os olhos da estrada, disse, deveria ser ensinado nas faculdades de direito. Renato ficou quieto com aquilo por um bom tempo. Havia nessa frase algo que não era apenas sobre aquela noite. Era sobre uma forma de ver o mundo que ele havia praticado durante décadas e que agora, à luz do que havia acontecido, parecia não apenas incompleta, mas ativamente cega. O poder que ele havia sido construído sobre a capacidade de ler pessoas. Ou assim ele havia acreditado. Mas ler pessoas, descobria agora, dependia de primeiro enxergá-las. Entraram pela lateral da propriedade, pelo mesmo ponto do canal onde haviam saído na madrugada, com o Hilux escondido na vegetação alta a 200 metros do canal. Desceram pela grade de ferro até o túnel, os três desta vez, com a lanterna de Marli somada à de Cida, iluminando o percurso com mais generosidade do que na viagem anterior. O porão estava diferente. Renato percebeu isso antes mesmo de Cida apontar a lanterna para o fundo da sala. O cheiro havia mudado. Não mais apenas terra e cobre velho, mas papel. Muito papel. O tipo de cheiro adocicado e levemente rançoso que documentos acumulados exalam quando ficam em um espaço fechado por tempo suficiente. O armário de cedro estava na mesma posição em que haviam deixado. Mas havia algo ao lado que não estava lá na noite anterior. Uma caixa de arquivo, plástica, laranja, do tipo industrial que as fazendas usam para organizar contratos de fornecedores. Estava fechada com um lacre simples que alguém havia aberto e recolocado sem pressionar completamente, o que fazia o lacre ficar levemente ondulado no ponto de encaixe. Marli foi a primeira a se aproximar. Abriu a caixa com a precaução de quem sabe que o que está dentro pode ter valor jurídico. O que havia dentro era uma camada de envelopes numerados em caneta permanente, do 1 ao 19. Cada envelope com uma data escrita no canto superior direito, cobrindo um período de quase 8 meses.
Renato pegou o envelope número 1. Dentro havia uma via de contrato, não de transferência de gestão, mas de arrendamento de área. Uma área específica de 3.200 hectares no setor nordeste da fazenda, arrendada para uma empresa com sede em Campo Grande, cujo nome não lhe era familiar. O arrendatário estava identificado apenas pelo CNPJ, e a assinatura no lugar do representante legal da fazenda Drummond era de Gustavo. Gustavo havia assinado contratos de arrendamento, em nome da fazenda, sem a anuência de Renato, por 8 meses. Marli pegou outros envelopes. Foram abrindo em silêncio, um por um, e a imagem que se montava era mais ampla e mais antiga do que qualquer um havia esperado. Não era apenas uma tentativa de transferência de gestão ativada na véspera. Era um processo cuidadosamente construído ao longo de quase um ano, arrendamentos progressivos de setores da fazenda, valores depositados em conta separada, uma conta que Gustavo havia aberto em nome de uma holding cujos sócios eram ele e Silvana. E havia mais. No envelope 16 havia uma cópia de uma declaração de renda apresentada ao Ministério da Agricultura, com dados que não correspondiam à produção real da fazenda. Números menores, subestimados, com a assinatura eletrônica de Renato falsificada de maneira que só seria detectável por um perito específico em documentoscopia. Silvana havia assinado como testemunha dessa declaração. Renato ficou segurando aquele envelope por um momento mais longo do que os outros. Havia algo no papel que era diferente das traições que ele havia conseguido nomear até aquele ponto. Os arrendamentos ilegais, a tentativa de transferência de gestão, essas eram coisas que ele conseguia classificar dentro de uma lógica de ambição e oportunidade. Mas a falsificação da sua assinatura em documento fiscal era diferente. Era o tipo de coisa que deixava uma pessoa exposta a consequências que iam muito além de uma disputa societária. Cida estava ao lado dele. Não dizia nada, mas havia colocado a lanterna apontada para cima de forma a iluminar o espaço inteiro, sem ofuscar ninguém. Um gesto de praticidade que Renato começava a reconhecer como típico dela. Sempre o ângulo certo, sempre a medida exata do necessário. Ele disse: "Você sabia que havia isso aqui?" Ela disse: "Eu sabia que havia alguma coisa. Não sabia o que era." Marli já estava fotografando os documentos com o celular. Sistemática. Cada envelope numerado, cada página relevante. Disse que aqueles documentos constituíam provas suficientes para um processo de rescisão contratual por justa causa, anulação dos arrendamentos e abertura de processo administrativo junto ao Ministério da Agricultura. Disse que com aquilo nas mãos, Gustavo não teria como sustentar nenhuma posição jurídica, nem a transferência de gestão, nem os arrendamentos, nem qualquer acordo que tivesse assinado em nome da fazenda. Disse também, com a objetividade clínica de quem está dando uma notícia que já sabe que vai doer, que Silvana havia assinado como testemunha em ao menos 6 dos documentos, que a participação dela era documentada e datada, que o processo que viesse a seguir ia ser inevitavelmente uma questão que ia além do empresarial. Renato ficou em silêncio por um tempo que os outros dois respeitaram sem preencher. Então disse: "Vamos sair daqui. Tem mais uma coisa que precisa ser feita antes do fim do dia." Quando saíram pelo túnel e emergiram no canal, o sol de Corumbá já estava no ponto mais alto. O calor seco do Pantanal em outubro não perguntava se alguém estava preparado. Simplesmente estava lá presente e inegociável, como certas verdades. Renato ligou para Dirceu. Disse que precisava que o irmão viesse à fazenda pela entrada principal, com testemunha, no início da tarde. Disse que havia chegado o momento de uma conversa que havia sido adiada tempo demais. Dirceu perguntou se estava bem. Renato disse que estava. E então disse uma coisa que não havia dito para o irmão em 20 anos. Que havia saudade. Que queria que ele viesse não apenas como sócio, mas como família. Do outro lado da linha, Dirceu ficou um momento em silêncio. Depois disse: "Já estava na estrada quando você ligou." Renato guardou o celular e ficou olhando para a fazenda ao longe, para os galpões e os pastos, e a sede branca com as janelas fechadas, que escondia o que havia acontecido naquela noite.
Havia 46.000 hectares daquele chão, e cada metro havia sido construído sobre uma ideia de poder que ele havia confundido com segurança. Sida estava ao seu lado, a caixa de arquivo laranja na mão, o uniforme azul marinho ainda com a lama do canal nas bainhas. Ele disse: "Você salvou tudo isso." Ela olhou para a fazenda, depois olhou para ele, e disse com a mesma voz direta e sem enfeite que havia usado desde o começo: "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria se alguém finalmente olhasse para ela no momento certo." Renato ficou com essa frase por um longo tempo, e percebeu que a questão de quem havia salvado o quê era mais complicada do que parecia, porque o que estava de pé naquela tarde não era apenas uma fazenda, era também uma versão de si mesmo que havia começado a ser reconstruída no momento em que um homem que controlava 46.000 hectares havia decidido, num corredor escuro, confiar na única pessoa no mundo que não precisava confiar em mais nada para sobreviver. Marli chegou ao lado deles com o celular ainda nas mãos, a câmera cheia de registros dos documentos. Disse que ia precisar de no mínimo 2 horas para organizar o material e redigir os protocolos necessários. Disse que o melhor lugar para fazer isso era longe da fazenda, em território neutro, onde Gustavo não pudesse aparecer com argumentos presenciais antes que os processos jurídicos estivessem formalizados. Renato concordou, mas disse que antes disso havia uma coisa que queria fazer. Ligou para o número do escritório de administração da fazenda. O número direto do ramal de Gustavo, que ele conhecia de memória, mas havia ligado menos de 10 vezes nos últimos 2 anos, porque sempre havia alguém para intermediar as comunicações. O telefone chamou 3 vezes. 4. Gustavo atendeu na 5ª chamada com a voz levemente rouca de quem estava sob pressão, o tipo de voz que tenta soar normal e não consegue completamente. Renato disse apenas: "Eu estou na fazenda. E os documentos do porão estão comigo." Houve um silêncio de 8 segundos no outro lado da linha. Renato contou mentalmente. Depois disse: "Meu advogado vai entrar em contato com você ainda hoje. Sugiro que o seu esteja disponível." E desligou. Sida o observou durante toda a ligação, sem mudar a expressão. Quando ele guardou o celular, ela disse: "Foi necessário fazer isso agora?" Ele disse: "Sim, porque Gustavo vai passar as próximas horas tentando entender o tamanho do que aconteceu, e enquanto ele estiver nessa conta, não vai tomar nenhuma decisão intempestiva." Ela considerou isso por um momento, depois disse: "Faz sentido." E os 3 caminharam de volta para o Hilux na beira do canal, com a caixa de arquivo laranja entre eles e o Pantanal ao redor, exalando aquele calor espesso que não pede desculpas a ninguém. A reunião do Conselho de Administração da Fazenda Drummond Agropecuária Lidá foi convocada para as 4 da tarde do mesmo dia, o que nos estatutos da empresa correspondia ao prazo mínimo de 6 horas a partir do protocolo de urgência, prazo que Marli havia cumprido com precisão de relojoeiro, enquanto organizava os documentos numa mesa de um hotel em Corumbá, onde ninguém os conhecia. O espaço escolhido para a reunião não foi a sede da fazenda. Foi o salão de uma associação rural em Corumbá, um local neutro com mesa comprida, cadeiras de madeira e um ar-condicionado de janela que fazia mais barulho do que frio. Marli havia reservado o espaço por telefone às 10 da manhã sem explicar o motivo. Às 4 em ponto estavam presentes Renato, Dirceu, Marli, como representante legal, 2 membros externos do conselho que haviam chegado de Campo Grande em voo comercial convocados por Marli, com a indicação de que a reunião era classificada como urgente e sigilosa, e um representante do escritório de advocacia de Gustavo, que estava ali apenas para protocolar presença e cuja expressão revelava que havia sido informado da situação no caminho. Gustavo não compareceu. Silvana tampouco. A ausência dos 2 era, por si só, uma resposta. Marli apresentou os documentos do porão com a organização metódica de quem havia passado 5 horas transformando evidências físicas em argumentação jurídica sólida. Os membros do conselho leram em silêncio. Um deles pediu para reler o envelope 16. Depois fechou e ficou olhando para a mesa por um momento.
O processo de destituição de Gustavo como administrador da fazenda foi aprovado por unanimidade às 5h40 da tarde, com efeito imediato. Os arrendamentos irregulares foram declarados nulos por ausência de autorização societária. A notificação formal à Receita Federal sobre a irregularidade na declaração de renda seria protocolada por Marli na manhã seguinte. Renato assinou cada documento com a mesma caneta que usava há anos. Uma Montblanc preta que havia ganhado do pai no dia em que assinou a escritura da fazenda pela primeira vez, aos 24 anos. Havia algo de circular nisso que ele percebeu, mas não verbalizou. Quando a reunião terminou e os membros do conselho foram embora, restaram apenas Renato, Dirceu e Marli na sala, e Cida, que havia ficado sentada no canto durante toda a reunião com um copo d'água na mão, invisível para todos ali, exceto para Renato, que havia olhado para ela 3 vezes durante as votações, não pedindo confirmação, mas verificando se ela estava bem. Dirceu olhou para o irmão por um longo momento, depois que os outros saíram. Eram 10 anos de diferença e 20 anos de distância, e entre eles havia o tipo de acúmulo silencioso que as famílias produzem quando ficam tempo demais sem se falar. Mas havia também, por baixo de tudo isso, o reconhecimento de sangue que não desaparece nem nos afastamentos mais longos. Dirceu disse: "Você nunca me ligou às 2 da manhã antes." Renato disse: "Eu sei." Dirceu disse: "Foi tempo." Renato disse: "Foi." Não havia mais nada a adicionar a isso, e os dois sabiam disso, então não adicionaram. Marli havia saído discretamente para fazer ligações. Restaram Renato e Cida na sala comprida, com a mesa de documentos assinados, e o ar-condicionado barulhento e o sol de Corumbá, que entrava oblíquo pela janela de veneziana e fazia listras no assoalho de madeira. Ele disse: "Quero que você saiba o que isso significou." Ela disse: "Eu já sei." Ele disse: "Não é suficiente eu saber. Preciso que você saiba que eu sei." Cida ficou olhando para ele por um momento. Havia em sua expressão algo que não era exatamente emoção. Era mais parecido com o reconhecimento de alguém que passou muito tempo esperando que uma coisa óbvia fosse finalmente dita em voz alta. Ela disse: "O senhor é o primeiro patrão em 22 anos que me olhou nos olhos para agradecer alguma coisa. Os outros agradeciam para o ar ou para o próximo na fila, nunca para mim." Renato ficou com isso, depois disse: "Eu quero fazer uma proposta formal, não de faxineira. Quero que você cuide da comunicação interna da fazenda com os funcionários, supervisão das equipes de serviço, acompanhamento das condições de trabalho, relatório direto para mim. Com contrato, plano de saúde e salário adequado ao cargo." Cida ouviu até o fim sem interromper. Depois ficou em silêncio por alguns segundos, o que Renato já havia aprendido a reconhecer como o tempo que ela precisava para verificar se o que estava ouvindo era real antes de responder. Ela disse: "Eu aceito, com uma condição." Ele disse: "Qual?" Ela disse: "Que o senhor aprenda o nome de todos os funcionários da fazenda, não por obrigação, porque é a coisa certa." Renato ficou olhando para ela, e então fez algo que não havia feito desde que tinha memória em situação nenhuma de negócios ou de vida pública. Sorriu de verdade. Não o sorriso calculado das fotografias com governadores, não a expressão controlada das reuniões de conselho. Um sorriso simples, levemente desajeitado, do tipo que aparece quando alguém é surpreendido por uma exigência que é ao mesmo tempo razoável e completamente inesperada. Disse: "Temos um acordo. Aparecida Moreno Câmara." Ela disse: "Pode chamar de Cida." E naquele salão de associação rural em Corumbá, com a mesa cheia de documentos que encerravam um capítulo e abriam outro, com o Pantanal lá fora exalando o fim do dia, com aquela luz laranja que o Mato Grosso do Sul reserva para as tardes de outubro, Renato Drummond percebeu que o dia mais difícil da sua vida havia sido conduzido, do começo ao fim, pela mulher que ele havia contratado 2 anos atrás, sem sequer perguntar o nome. E que a fazenda, que ainda era sua, estava de pé não porque ele havia sido o mais poderoso na noite anterior, mas porque alguém que não devia absolutamente nada a ele havia decidido, por razões que eram inteiramente dela, que o certo
era fazer o certo. Marli entrou com o celular na mão e disse que havia uma última questão a tratar. O advogado de Gustavo havia enviado uma proposta de acordo: saída sem escândalo público, devolução dos valores dos arrendamentos em parcelas e encerramento de qualquer processo adicional. Tudo condicionado ao silêncio de todas as partes. Renato leu a proposta. Depois passou para Cida, que leu devagar, linha por linha, com a atenção de quem está verificando se entendeu tudo antes de opinar. Ela devolveu o celular sem dizer nada. Renato perguntou: "O que você acha?" Ela disse: "Não sou advogada, doutor, mas acho que a pergunta que o senhor deveria fazer não é se vai aceitar ou não. É o que quer que esse episódio signifique daqui para frente." Marli, ao fundo da sala, disse: "Ela está certa." Renato ficou com isso por um momento. Havia 52 anos de vida construída sobre a premissa de que o poder se defendia com dureza. Mas havia também, naquela tarde, a consciência de que o que um homem faz quando vence diz mais sobre ele do que o que fez para vencer. Disse: "Aceita o acordo." Com uma adição: a holding de Gustavo e Silvana será auditada de forma independente nos próximos 90 dias. Se os valores bateram, o assunto fica encerrado. Marli disse que podia incluir isso. E incluiu. O sol havia baixado completamente quando saíram do salão. Corumbá, à noite, tinha uma temperatura que ainda não era fresca, mas já havia deixado de ser insuportável. Renato e Cida ficaram parados na calçada por um momento, olhando para a rua vazia. Ele disse: "Me dá o número da sua filha." Cida olhou para ele com uma expressão que não era desconfiança, mas era cautela. Ele disse: "Para o caso de emergência. Da próxima vez que eu precisar de alguém de confiança a 250 quilômetros no meio da madrugada, quero ter o contato certo." Ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois disse o número em voz alta, devagar, para que ele pudesse salvar. Salvou com o nome completo: Aparecida Moreno Câmara. E pela primeira vez em 2 anos de trabalho na Fazenda Drummond, o nome de Cida estava registrado no celular do patrão não como um dado administrativo, mas como o que era: o contato de uma pessoa que ele conhecia. 3 meses depois, a Fazenda Drummond tinha um novo quadro de funcionários na entrada da sede. Não um quadro de regras ou avisos, um quadro simples, de madeira clara, com os nomes de todos os 47 trabalhadores da propriedade, permanentes e diaristas, em ordem alfabética, com a função ao lado de cada nome. Havia sido ideia de Cida, e havia sido instalado na primeira semana após sua contratação como coordenadora de comunicação interna, cargo que ela ocupava agora com um contrato assinado, plano de saúde e um escritório pequeno, mas próprio, nos fundos da sede administrativa. Renato havia cumprido a condição, havia aprendido os nomes, havia levado 3 semanas, com uma lista impressa no bolso que ele consultava discretamente nas primeiras rondas pela propriedade, até que os nomes se fixaram onde precisavam se fixar. Não na memória de curto prazo dos negócios, mas na memória que reconhece pessoas. O processo de auditoria da holding de Gustavo havia confirmado os valores dos arrendamentos irregulares e a devolução estava sendo feita dentro do prazo acordado. Silvana havia se afastado da região. O acordo havia sido cumprido sem escândalo público, não por generosidade, mas por uma decisão calculada de Renato de que o silêncio, naquele caso específico, era mais útil do que o estrondo. Dirceu havia visitado a fazenda 2 vezes nos 3 meses seguintes. Na segunda visita, ficou 1 semana e andou pela propriedade inteira com Renato, o que não acontecia desde que eram jovens e o pai ainda estava vivo. Falaram sobre coisas que não eram negócios. Falaram sobre o avô e sobre os túneis que o avô havia construído, e sobre o tipo de precaução que as gerações mais antigas tinham com a ideia de sempre ter uma saída disponível. E falaram mais de uma vez sobre Cida. Dirceu havia dito numa tarde de varanda que havia uma ironia bonita no fato de que o único túnel que Renato havia precisado naquela noite era um que ele não conhecia, em sua própria casa, descoberto por uma mulher que limpava os cantos que ele não via. Renato havia dito que sim, que havia pensado nisso muitas vezes. Dirceu havia dito: "E o que você concluiu?"
Renato havia ficado em silêncio por um momento. Depois disse: "Que poder sem atenção é uma casa sem fundação. Parece sólida por fora, mas a primeira chuva forte mostra o que falta embaixo." Dirceu havia ficado olhando para o horizonte do Pantanal, onde o sol se punha naquele laranja específico que acontecia só em outubro. Depois disse: "O pai diria que você demorou para entender isso." Renato disse: "O pai teria razão." E os dois ficaram em silêncio por um tempo, que era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais preencher o espaço para provar que estão juntas. Cida havia ligado para a filha naquela noite em Corumbá, logo depois de deixar o salão da associação rural. A conversa havia durado 40 minutos, o que era longo para uma ligação entre as duas, que normalmente se comunicavam em mensagens curtas e objetivas por causa dos turnos diferentes de trabalho e estudo. A filha havia perguntado o que havia acontecido. Cida havia contado. Não tudo. Havia partes que ainda precisavam de mais distância para serem contadas, mas o suficiente para que a filha entendesse que a mãe havia passado a noite mais longa de sua vida fazendo a coisa mais simples: dizer a verdade na hora certa para a pessoa certa e confiar que isso era suficiente. A filha havia dito: "Você nunca me contou sobre o túnel." Cida havia dito: "Porque você nunca perguntou onde ficavam as saídas." A filha havia ficado em silêncio por um segundo. Depois havia dito: "Agora eu pergunto." E Cida havia dito: "Então eu te conto tudo." Havia uma última coisa que ninguém sabia, exceto Cida: que na manhã do dia em que havia descoberto o túnel, 3 meses antes da noite em que Renato voltou de Campo Grande, ela havia entrado no porão por curiosidade, movido o armário, aberto a porta e caminhado pelo corredor até o fim. Havia subido pela grade de ferro, havia saído na margem do canal e havia ficado parada olhando para a fazenda de fora, toda a estrutura da fazenda Drummond, vista de um ângulo que nenhum dos que viviam dentro dela conhecia. Havia ficado olhando por uns 10 minutos e havia pensado uma coisa simples, que de fora toda a construção de poder parece a mesma coisa: uma série de muros que protegem os que estão dentro e excluem os que estão fora. Mas que os muros têm sempre, em algum lugar, uma passagem que alguém esqueceu de fechar, e que as pessoas que limpam os cantos são quase sempre as primeiras a encontrá-la. Ela havia fechado a grade, havia voltado pelo túnel, havia reposto o armário e havia subido para continuar a limpeza do segundo andar. E havia guardado o que sabia, como sempre fazia, esperando o momento em que saber aquilo importasse para alguém além dela. Esse momento havia chegado, e ela havia estado pronta. Havia ainda uma coisa que a filha de Cida disse naquela ligação de 40 minutos, uma coisa que Cida guardou da mesma forma que guardava tudo o que importava, sem anunciar, sem transformar em discurso, apenas deixando repousar num lugar interno, onde as coisas se assentam e viram parte de quem se é. A filha havia dito: "Mãe, você passou a vida inteira me ensinando a ser invisível, a não fazer barulho, a não chamar atenção, a fazer o trabalho bem feito sem esperar que alguém perceba. Eu sempre achei que era por medo. Agora eu acho que era outra coisa." Cida havia perguntado: "O que você acha que era?" E a filha havia dito: "Era porque você sabia que as pessoas que realmente enxergam são raras, e que quando elas aparecem, você precisa já estar pronta, porque a janela é pequena e o momento passa." Cida havia ficado em silêncio por alguns instantes, com o telefone no ouvido e a rua de Corumbá vazia à sua frente. Depois havia dito: "É exatamente isso." A filha havia dito: "Então você estava esperando por ele." E Cida havia respondido, com a voz de quem confirma uma verdade que não precisa de elaboração: "Eu estava esperando pelo momento. Ele só foi o primeiro que aconteceu de estar lá. Querida pessoa que chegou até aqui, obrigado por caminhar junto por cada corredor escuro, cada túnel de pedra, cada decisão tomada na hora mais difícil da noite." A história de Renato e Cida é um lembrete de que as pessoas mais importantes, às vezes, são aquelas que passam pela nossa vida em silêncio, fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história te tocou, se você ficou até o fim sem conseguir parar, então você já sabe o que esse canal faz.
Traz histórias que prendem, que movem, que ficam. Inscreva-se agora para não perder nenhuma delas. Deixe seu like, ele nos diz que você quer mais. E nos comentários conta, você já teve uma pessoa assim na sua vida? Alguém que estava lá, invisível, e que fez tudo a diferença quando mais importava? A gente quer ler. Nos vemos na próxima história. Fim da história.